Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um filósofo chamado Platão, a parte que diz respeito à política, né? A política do rei filósofo. Mas antes da gente começar a falar sobre Platão, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem seu like, toca no sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Quem gosta de filosofia, ok? Pessoal, a respeito de Platão. Platão viveu ali no século IV, né? Antes de Cristo, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. Então, Platão, ele participou ali quase que diretamente, né, do que era chamada democracia, a primeira democracia existente, né, no mundo ocidental. Dentro dessa democracia, o Platão percebia que existiam muitas coisas que não eram corretas, que não eram justas, né? E Platão sempre privava pelo que era bom, pelo que era justo. E dentro da democracia, dentro desse sistema de governo, ele percebia muitas falhas. Percebia que, dentro de uma população, por exemplo, né, aqui no Brasil, vamos dar como exemplo o Brasil, aqui você percebe que, dentro da nossa democracia, que é uma democracia representativa, nós elegemos os nossos representantes e a gente chama de cidadão todas as pessoas, né, que fazem parte dessa democracia. Lá em Atenas, na Grécia Antiga, apenas 10% da população era tida como cidadão. Então, quem ficava fora, qual parte da população não era entendida como cidadão? Exemplo, mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, tá? Porque embora fosse uma democracia, existia também a escravidão naquela época, tá? Sócrates, né, uma personagem muito importante dos livros, dos diálogos de Platão, foi morto injustamente, né, na época lá de Platão. Platão era jovem ainda quando isso tudo aconteceu, e Platão associa a morte de Sócrates a este regime democrático da época, tá? Porque as coisas que Sócrates falava ia contra, né, essa consistência dessa democracia da época. Sócrates pregava o bem, pregava a justiça, a libertação dos pensamentos, a pessoa raciocinar, pensar, e isso feria. Por quê? Porque toda vez que alguém começa a pensar, criticar, analisar o sistema de governo, acaba incomodando aqueles que estão lá no poder. Dentro da política proposta por Platão, ele acreditava o seguinte, que a sociedade deveria ser dividida em três classes sociais. A classe dos governantes, que estava lá no topo da pirâmide, a classe dos guerreiros e a classe dos trabalhadores braçais. O governante, né? A classe do governante, aqueles que governam. A classe dos guerreiros, a gente pode entender hoje como o exército, a polícia, né? Aqueles que guardam a cidade. E a manutenção da cidade feita pelos trabalhadores braçais. Lá na época, os artesãos, os comerciantes. Agora a gente tem uma imensidão, né? De profissões e de pessoas que estão aí na manutenção da sociedade como um todo, ok? Platão acreditava que da mesma forma, né, que a sociedade deveria ser dividida em três partes, ele associava também com a tripartição da alma, porque Platão acreditava que a nossa alma ela é tripartida, que tem uma parte que é racional e duas partes que são irracionais. Uma irascível e a outra que ele chama de concupiscente. Então, racional, irascível, concupiscente. Dessas três almas, você deve ter as três. Você tem as três, é uma alma tripartida. Porém, você tem uma porcentagem diferenciada nessas almas. Há pessoas que têm uma porcentagem maior de racionalidade. Há pessoas que têm uma porcentagem maior na parte irascível, da coragem, né? Daquela pessoa que é guerreira, que serviria muito bem para ser um policial, alguém do exército, um guerreiro, no caso de Platão. E aquelas pessoas que têm a parte da temperança mais avançada. Essa pessoa serviria para ser um trabalhador braçal. Mas como assim? Quem determinaria o que cada pessoa deveria ser?
né? Como vou adivinhar, né, se essa pessoa tem mais a parte irascível, a parte concupiscente, ou se ela tem a parte racional mais aguçada dentro dessa alma tripartite? Segundo Platão, essas pessoas, né, para serem organizadas em classes sociais, elas deveriam passar primeiramente por um processo educacional. Dentro desse processo educacional, onde todos poderiam participar, inclusive as mulheres, tá? Porque a época de Platão, as mulheres eram colocadas à margem da sociedade, então elas não poderiam participar da vida política. Platão, já estando avançado no seu tempo, né? Que hoje ainda a gente vê muitas essas questões assim de deixar em algumas culturas a mulher de lado. Platão estava à frente do seu tempo, então ele achava que a mulher também deveria participar desse processo educacional. Dentro desse processo educacional, aí sim você ia vendo a aptidão de cada pessoa, as habilidades desenvolvidas por cada pessoa, e dentro dessas habilidades e dessas aptidões, aí sim você classificaria essa pessoa para uma determinada classe social dentro dessa sociedade proposta por Platão. Qual livro que Platão propõe a sua política? Um livro chamado A República, tá? A República, quando a gente começa a ler, a gente percebe que Platão, ele trata, né, o foco dele é a política, porém ele trata também dos assuntos da alma. Compreendam, Platão acreditava na existência de dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível. Para quem é cristão é bem simples para compreender. Pensa no mundo material, que é esse que nós vivemos, e o mundo espiritual, tá? Então Platão também acreditava. E ele associava, né, essa alma que nós temos, que é tripartite, que tem uma natureza, que tem uma essência divina, e essa essência, né, como eu falei agora de pouco, da tripartição, ela não é dada a todos na mesma proporção. Então, esta proporção de racionalidade ou das almas irracionais são diferenciadas. Todos nós temos um pouquinho de cada uma, mas pode ser uma um pouco mais avançada que a outra ou não, tá? Então, dependendo aí dessa porcentagem, você vai se encaixar dentro da sua sociedade, certo? Quando a gente se aprofunda um pouquinho em Platão, a gente vai conhecer um mito chamado mito da caverna. O mito da caverna, gente, é uma coisa bem bacana para vocês compreenderem como os homens se fecham, né, às vezes, dentro de uma caverna. Ou seja, você está dentro daquela caverna, você só acredita naquilo que você observa no meio daquelas sombras. Você não consegue enxergar nada além dali. Então, essa pessoa que governa, ela tem que sair da caverna. E ela só sai dessa caverna de fato quando ela tem mais racionalidade, quando ela busca o conhecimento. Então, nada melhor do que um processo educacional para você ver quais são essas pessoas que conseguem ter coragem para sair dessa caverna e buscar o conhecimento de fato. Para governar, segundo Platão, tem coisas, né, tem virtudes que devem estar presentes no governante. A bondade, ele deve buscar o bem, ele deve buscar a justiça. Dentro do livro A República, Platão também vai colocar o que é a justiça, né? Vai trabalhar ali na voz de Sócrates como personagem principal o que é a justiça. Então, trabalhando esses conceitos, ele chega ao conceito de um bom político, de um bom governante. Quem é esse bom governante? Que pensa no todo, que pensa no bem comum, que busca o bem universal, não universal dentro da polis, não aquele governante que pensa em si. Se a gente olhar hoje, a gente tem o exemplo do nosso próprio país, o Brasil, e a gente percebe que algumas pessoas, não vou falar todas, mas uma grande maioria das pessoas que estão lá agem de má fé, governam para o seu próprio bolso, para o seu próprio bem-estar, não está pensando no cidadão, não está pensando na população, nas pessoas de uma forma geral, não está pensando no bem comum. Platão dizia, para governar, o governante precisa pensar no bem comum, ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal, ok? Beijos!